Paz do Senhor, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já vai dizendo aí se tá, como é que tá o áudio. Como é que tá o áudio. E aí. Esperar mais um pouquinho. Só um pouquinho aqui, arrumar só um pouquinho aqui. Aí. Aí. A paz. A Sueli. A paz do Senhor. Vamos começar aí então, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Só desativar aqui. Ok. Então o som tá ok, né? Obrigado. Então vamos orar em nome de Jesus. Enquanto os outros irmãos vão chegando, né? Aí a gente... Senhor Deus e Pai, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, porque tu és maravilhoso, te digo toda a honra, toda a glória. Senhor Deus, digo de glória e de poder, é o teu nome, Senhor. Então esse estudo, Pai, que esta palavra possa falar e alcançar os nossos corações, Pai, que nós possamos guardá-la na mente e no coração, para que, como disse Davi, Senhor, para não pecar contra ti. Assim nós te louvamos, já te apresentamos este estudo, a glória e a honra é tua. Espírito Santo, derrama sobre nós espírito, sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Na semana passada, no sábado passado, né, nós começamos a falar aí a respeito da vida de Jesus em glória. Aí nós lemos o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30, né? Que diz o seguinte, o versículo 29, né? Diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí Apocalipse 19, né? O versículo 19. Abra aí sua Bíblia, Apocalipse 19. A gente possa aí estar dando continuidade. Capítulo 19, versículo 19. Aí vem, diz o seguinte: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e o seu exército. Aí no 20, né? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Aí o Apocalipse também, no próximo capítulo, capítulo 20, diz o seguinte, Apocalipse capítulo 20, o versículo 1. E vi descer
um na sua mão. Vocês estão me ouvindo aí? Me dá um sinal aí, porque tem um barulho aqui agora no fone, como se estivesse desconectando. Deixa eu ver aqui. Rapaz. Ainda tá ainda. Qualquer coisa vocês me avisam aí. É porque parece que. Raquel disse que tá bom, som. Ok. Então vamos continuar aí. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu, o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Né? Versículo 2. Versículo 3. Desculpa aí, fugiu aqui. Oh, Jesus. Aqui, versículo 3. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ok? Então, foi essa leitura que nós fizemos semana passada. Nós falamos sobre a vinda de Jesus em glória, né? Dentro da vinda de Jesus em glória, nós falamos aí do cortejo que acompanharia Jesus, que é dos santos, não é isso? Que todo olho verá. Aí também nós vimos aí quando Jesus voltará para dar a devida recompensa aos ímpios e livrar Israel do extermínio, né? Nós vimos que Israel, se não for Jesus voltando, e Israel seria exterminada nessa grande guerra do Armagedon, né? Que aí é a recompensa dos ímpios, né? Primeiramente, o segundo tópico, a batalha do Armagedon, que nós falamos que vai durar um dia, essa batalha, né? Aí falamos aonde vai acontecer, que alguns dizem que fala que é no vale de Josafá, que é chamado de Medido, né? Esses aí são nomes que é dado para este vale, né? Depois eu vou colocar um vídeo bem explicativo a respeito, falando sobre a localização exata desse vale, tá? O vale de Armagedon, ou Medido, né? Ou então alguns dizem o vale de Josafá, tá bom? Porque lá foram travadas várias batalhas no Antigo Testamento, tá bom? Aí no terceiro tópico que nós vamos entrar hoje, nós vamos falar sobre o anticristo se volta contra Jesus, né? Nós lemos aí no Apocalipse capítulo 19, né? Deixa eu só abrir mais uma vez aqui, Apocalipse 19. Vamos voltar novamente a ler lá, Apocalipse 19, né? Que diz assim: então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo, né? E contra o seu exército. Quem está montado no cavalo? Jesus Cristo, né? Que vem montado no cavalo para essa grande batalha, né? Aí, né, por exemplo assim, e será literalmente o fim, né? O Senhor, frente ao exército celestial, em cavalos brancos, vencerá o anticristo, né? E o falso profeta. Lembrando que o anticristo é aquele que será um homem que vai querer imitar a Cristo, né? E tem Satanás e o falso profeta, que forma aí também uma trindade satânica, que também se remete à trindade e segundo alguns historiadores falam que o Satanás ele vai tentar imitar tudo a Cristo, né? Tanto Satanás, o anticristo e o falso profeta, né?
O falso profeta, ele tem a função de fazer com que as pessoas adorem o anticristo, né? E os lançarão no lago de fogo. Aí nós vamos ler lá, segundo Tessalonicenses, deixa eu pegar aqui, abriu errado aqui, deixa eu abrir aqui, segundo Tessalonicenses, tem que abrir a outra Bíblia aqui. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 8. Então vamos ver aqui, segundo Tessalonicenses 2, 8, né? Diz o seguinte: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação, né? E destruirá pela manifestação da sua vinda, né? Então, assim, em Apocalipse capítulo 19, 20 também nós vimos que também ele, e nós veremos ali o anticristo ali e as nações e os exércitos, tudo se preparando para guerrear contra o Senhor Jesus, não é isso? E os exércitos e seus inimigos serão destruídos, né? Jesus vencerá o anticristo, destruirá o anticristo com o fogo, né? E serão como uma tempestade, né? E com o sopro da sua boca destruirá todo o sistema mundial e satânica, a nova ordem mundial, né? Que vai estar dominando nesse período. Quem vai estar dominando é a nova ordem mundial que foi colocada, foi instituída pelo anticristo, né? Ali com a ajuda de quem? De Satanás e do falso profeta, né? E Jesus lançará o anticristo e o falso profeta no ardente lago de fogo e enxofre. Nós acabamos de ler isso em Apocalipse 19 e 20, né? Uma coisa, isso não não vai ser não é só uma história, isso vai ser literal, esse acontecimento de Cristo lançar Satanás, o anticristo e o falso profeta no lago de enxofre, isso vai ser literal, tá bom? Vai ser literal, isso vai acontecer de fato, né? E um anjo poderoso prenderá o dragão e a grande serpente que é Satanás, né? E lançará no abismo. É diferente, você viu aí que apareceu aí o lago de fogo e enxofre e o abismo, né? O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Já o diabo, que é a antiga serpente, que é denominado também como dragão, esse será lançado no abismo, ele será acorrentado, não com correntes comuns, mas ele será acorrentado ali e será lançado no abismo. O abismo por quê? É onde está. Lembra que nós vimos na lição passada que do abismo foi liberado gafanhotos, que eram como demônios que para atormentar o povo. Então, Satanás será lançado no abismo. Por quê? Ali o anticristo e o falso profeta sendo lançado lá, acabou para eles. Só que nós vamos ver aqui, num segundo momento, que sendo Satanás, que nós vamos entrar no milênio, só dando entrando um pouquinho no milênio, quando Cristo vai prender ele por 1000 anos, ele vai ficar acorrentado com algemas, né? Com correntes por 1000 anos, e depois ele será solto por um tempo. Aí sim será o fim dele, né? Até então ele vai ficar preso por 1000 anos, que aí nós vamos ver mais isso lá na frente. É só para a gente entender por que o lago de fogo e enxofre e por que o abismo. O abismo é onde está ali os demônios, né? Os quais se rebelaram com Satanás lá no céu e serão
presos ali, né? Aí um anjo poderoso prenderá o diabo e o lançará no abismo, onde permanecerá durante 1000 anos. Isso nós lemos, acabamos de ler em Apocalipse 20, versículo 3. Ele será preso e ficará por 1000 anos. Mas aí é interessante, né? Porque lá na frente nós vamos procurar entender se a palavra de Deus diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A gente não sabe. Vamos entender quanto tempo, então, se o Senhor vai permitir que nós compreendamos isso e vemos compreender isso, se quanto tempo Satanás ficará preso, né? Sabendo que a palavra diz que o Senhor, sabe que o Senhor não se baseia nesse nosso tempo cronológico aqui, né? Mas é o Kairos, é o tempo de Deus. Então fica essa questão, né? Vamos ver se lá no final, quando literalmente for instalado o milênio, quando ele for preso literalmente de fato, nós vamos ver aí, entender quanto tempo então isso realmente é, literalmente, o tempo literal, quanto tempo ele vai ficar, né? Mas não nos preocupemos com isso, porque como nós cremos, nós não somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que não estaremos aqui. E se estaremos com Cristo neste momento, quando os santos vão vir com Cristo, com aquele cortejo que nós lemos anteriormente, para vir julgar essas nações, para julgar este povo. Amém? Então, durante 1000 anos aí, Apocalipse capítulo 20, versículo 3 aí fala para nós, né? Aí vamos falar sobre o final dessa batalha, do Armagedon, ou Megido, como alguns dizem, né? Com a prisão de Satanás, do anticristo e do falso profeta, né? A trindade satânica será destruída. Será botado um fim, então, nesse trio aí, né? Que só vai trazer tribulação, literalmente, para aqueles os quais negarem a Cristo, né? E não quiserem se render a Ele, né? Os pecadores, ante o juízo de Jesus sobre a besta e os ímpios e os inimigos de Israel, terão tanto pavor que clamarão a morte quando for vencido. Aí nós vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 6. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6, do versículo 15 ao 17. Vamos ver lá? Deixa eu só abrir aqui no computador, Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. 15, não é isso que eu disse? Não, 6, né? Do 7 ao 15, né? Isso que eu acho que... Deixa eu só confirmar aqui. Não, é do 15 ao 17, perdão. Então vamos lá. Então lá do 15 ao 17. Diz assim: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, quer livres, esconderão-se, em cavernas e entre rochas das montanhas. 16. Eles gritarão às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Então, é como às vezes eu até brinquei nas últimas aulas com o Luiz, né? O Luiz não pode estar presente aqui hoje. Que se acharam que isso era o fim, não, vai ficar pior ainda, né? Que eles vão gritar ali e pedir para que as montanhas caiam sobre ele, para que eles possam fugir desse momento onde Cristo literalmente vai julgar com a sua ira, com sua grande ira, né? Sua grande ira. E os pecadores, ante os juízos de Jesus sobre a besta e os inimigos de Israel, terão tanto pavor que clamarão. Isso não é nem sobre os ímpios ainda.
É só sobre o anticristo e o falso profeta. E eles já vão começar a clamar pedindo misericórdia, para você ver, né? Então será a estratégia de guerra de Israel, não será a estratégia de guerra de Israel, como nós falamos semana passada, que derrotará seus inimigos, mas o poder de Deus e de Cristo, vindo dos céus. Nós falamos no sábado passado que todas as nações vão vir contra Israel. E, humanamente falando, seria uma batalha perdida. Por quê? Israel não teria chance contra o resto das nações que virão sobre eles, ainda mais com o anticristo encabeçando e o falso profeta encabeçando tudo isso, né? Israel seria eliminado. Mas, nesse momento, mesmo como nós falamos no sábado passado, mesmo com todo o material bélico, com todo o material de guerra que Israel tem, mesmo com toda a estratégia de guerra que Israel tem, não será capaz de vencer essa batalha sem Cristo, né? Aí, com a vitória rebundante, né, retumbante de Jesus sobre o anticristo, o diabo e o falso profeta, né, o diabo e o falso profeta, Israel será salvo da destruição e assumirá suas funções no milênio. O texto de Ezequiel 36, 26 e 38, depois vocês anotem aí e lê lá, porque é um texto grande, né? Aí você coloca aí Ezequiel 36, 26 ao 38. Revela como será a restauração de Israel, né? Não, vamos ver. Vamos ler agora. Ezequiel 36, a partir do versículo 26. Deixa eu só pegar aqui Ezequiel 26. É 36, né? Perdão. Do 26. Deixa eu só conferir aqui. Ezequiel 36. Perdão. Ezequiel 36. 34, 35, 36, a partir do 26. 24, 25, 26, aqui. Então, Ezequiel diz o seguinte, né? Aí vai falar a restauração, aqui vai falar sobre a restauração, como será a restauração de Israel depois dessa batalha, que com certeza a batalha será dada o início e Cristo voltará para dar vitória a Israel, né? Ao seu povo escolhido, né? Então eles já vão estar literalmente aí, de fato, quase perdendo a batalha, né? Sendo eliminado e Cristo vem. Então ele fala como será essa restauração, né? E diz assim: e darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Né? Aí no 29 ele fala assim: eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal e o tomarei e eu tornarei numeroso e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei os frutos da árvore e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Né? Por causa da
fome. Vamos lá no 31. Então vocês se lembrarão dos meus caminhos, e vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmo por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. 32. Quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra soberana do Senhor. Envergonham-se, humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. 33. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. Então aqui Israel já vai estar praticamente em ruína nessa batalha, né? A terra arrasada será cultivada e não permanecerá arrasada à vista de todos os que passarem por ela. Então dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se um jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas, destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Né? 36. Então as nações que tiverem ao redor de vocês, que subsistirem, saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. 37. Assim diz o Senhor soberano, soberano Senhor: uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel e farei isto por eles. Tornarei o povo deles tão numeroso como as ovelhas. E o 38 para finalizar, né? E como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanho de gente. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Aleluia, né? Então aí nós vemos aí o que vai acontecer. Israel praticamente quase destruída nesta batalha devido à sua iniquidade. Mas o Senhor, novamente, através do profeta Ezequiel, falando ao povo de Israel naquele momento, que ele ia reconstruir, ele vai reconstruir, ele vai restabelecer novamente o povo dele, né? E todos saberão, né? Perdão, que ele é o Senhor. Aleluia, né? Louvado seja o teu nome, Senhor. Então vamos dar continuidade aqui. Glória a Deus, né? Então, revela como será a reconstrução de Israel após a derrota dos exércitos inimigos por Jesus. Aí, quando isso acontecer, né? O anticristo será ele, o falso profeta, terá sido lançado no lago de fogo. Satanás vai estar preso no abismo. Aí vai começar o julgamento divino. Por isso que nós falamos no texto anterior que os pecadores, eles vão correr para as cavernas e pedir para que os montes, as pedras caiam sobre eles, porque terrível coisa vai acontecer com eles. E vai entrar agora o julgamento divino, né? Todas as nações, especialmente as que se levantaram contra Israel, serão julgadas. Elas serão julgadas.
Abre aí a sua Bíblia em Zacarias. Zacarias 12, capítulo 12, versículo 3. É o último livro do antes de Malaquias. Falando agora que era o último livro. Zacarias 12, Zacarias 12, 3. Deixa eu pegar aqui Zacarias. Antes de Malaquias. Zacarias 3. Olha o que está escrito aí, Zacarias 3. Zacarias 12, 3, perdão. Zacarias 12, versículo 3. Só a parte A, né? Que diz a parte A vai até a vírgula, tá bom? Vamos ver assim, deixa eu ver aqui. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, continua, vai até o ponto, perdão. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Vou ler de novo. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, onde é que vai acontecer isso? Lá no Armagedon, lá no vale, né, de Megido. Falando assim, quando todos os povos estiverem reunidos para atacar Jerusalém, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Dizendo que uma pedra pesada faz o quê? Vai esmagar todas as nações. Eita glória! Fazer igual o pastor Sérgio. Eita glória! Né? Onde serão julgadas as nações coletivamente. Né? Coletivamente. De acordo com o autor aqui, Eurico Benjit, positivamente virão. Aí isso aqui. Uma coisa eu achei interessante nessa leitura. Possivelmente virão à presença de Jesus as autoridades. Que autoridades são essas? Constituída de cada nação. Nesse grande julgamento, você imagina as nações que estarão lá para serem julgadas, os seus representantes virão na presença de Jesus. As nações serão julgadas pelo modo como trataram Israel. Então, hoje, tudo que se faz, todo país ou nação que se levanta contra Israel para atacá-la, para tomá-la, para fazer qualquer tipo de ataque a Israel, tá bom? O Senhor fala que essas nações serão julgadas. O próprio Senhor Jesus vai julgá-las pessoalmente. Entendeu? Todos eles que se levantaram contra Israel. Contra Israel. Né? Aí, vamos ler lá Mateus 25, 40 até o 45. Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25. Deixa eu pegar aqui. Mateus 25. Aí. Diz o seguinte. Mateus 25, 40. Deixa eu só ver se está em Mateus mesmo aqui. Para mim não começar a ler errado. 25. Mateus 25, do 40 a 45. Não é isso? Então vamos ver lá. Olha só. 40. Olha só. O rei responderá: digo-lhe a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Olha só, gente. É
Isso é o próprio Deus falando, o próprio Jesus falando ali naquele momento, falou, olha, digo a verdade a vocês, o que vocês fizeram, alguns dos meus irmãos, a mim fizeram. Então, assim, todos aqueles que se levantam contra Israel, estão se levantando contra o próprio Deus, e serão julgados como tal. Porque o Senhor se coloca no lugar de Israel para sentir todas essas dores, vamos dizer assim, né? Vou beber uma água aqui. E o 41. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 42. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram para beber. Nada para beber. 43. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Aí vem a resposta do Senhor, né? Ele responderá: digo-vos a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Porque o que começa aqui nessa passagem? É no próximo tópico que nós vamos entrar agora. Depois de Deus lançar ali e fizer o julgamento de todas as nações, dizendo: vocês fizeram não somente a Israel, mas fizeram a mim também. E eles serão chamados de malditos, né? Aí entra no próximo tópico, que vai ser a separação, né? Dos bodes e das ovelhas. Aí no mesmo capítulo 25, vamos voltar lá, só que vamos voltar um pouquinho no versículo 31 ao 33. Aí dentro mesmo do capítulo 25. Capítulo 25, 31 ao 33. Diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como pastor separa as ovelhas dos bodes. Aí o interessante aqui, abre aspas aqui, eu estava verificando, pesquisando, por que ele vai separar as ovelhas dos bodes? Né? Eu estava vendo, porque as ovelhas eram criadas junto com os bodes. Era tudo junto. Né? Só que na hora da tosquia, eles separavam. Porque, se não me falha a memória, eu posso estar errado aqui, mas o bode não tem lã. Então, nesse momento, né, será separado. Será separado os bodes das ovelhas. Né? Em Israel tinha esse costume dos pastores fazer essa separação na hora da tosquia, na hora que iam tosquiar as ovelhas. Né?
Aí, cadê? Achei aqui. Aí no 33 fala assim: e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, no 34, não, até o 33. Até o 33. Olha só, Jesus utilizou como exemplo as ovelhas e os bodes para demonstrar a diferença que existe entre os incrédulos e os crentes. Ela era comum as ovelhas e os bodes pastorearem juntos, comendo no mesmo canto, né? Todavia, na hora da tosquia, foi o que eu falei, eles eram separados. As ovelhas são todas aquelas que, pela fé, aceitam Jesus como único, suficiente Salvador. Tornam-se filhos ou filhas de Deus. E os bodes são aqueles que rejeitam a Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, assim, nós vemos aí literalmente, acabamos de ler a partir do 40 até o 45, né? Até o 45, que ele fala que quem? Jesus vai sentar no trono e vai fazer a separação. Essa separação. Né? Vai fazer esta separação. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando ele fizer essa separação, vai dar início à preparação para o milênio. Ok? Satanás é preso por 1000 anos, né? Aí, para onde irão os que foram derrotados da batalha do Armagedon? Né? Segundo a palavra de Deus, eles terão 3 destinos diferentes, né? O anticristo e o falso profeta será lançado no lago de fogo. Seus seguidores irão para o Hades. O Hades na Bíblia também quer dizer inferno, né? Inferno. Onde aguardarão o juízo final. E Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Quem estará no milênio com Cristo? Quem estará no milênio com Cristo? Né? Entrarão no milênio para reinar com ele aqueles os quais nós acabamos de ler em Mateus capítulo 25, no versículo 34. Que os bodes serão lançados no inferno e as ovelhas reinarão com Cristo por 1000 anos. Literalmente. Como já disse, existem algumas vertentes aí, algumas tendências que não acreditam, né? Bem como os homens que não adoraram a besta. Nós sabemos que nesse momento que vai haver da tribulação, até a guerra de fato do Armagedon, alguns vão se converter. Eles não vão aceitar a marca da besta, né? Negaram, mas não vão aceitar, né? Então, aí o que ele fala aqui? Que os homens que não aceitaram, não adoraram a besta, nem adoraram ela. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, né? Também entrará o restante das nações que escaparam da grande tribulação.
E os ímpios só ressuscitarão para serem julgados no juízo final, após os 1000 anos. Nós já falamos sobre isso, né? O juízo final, né? Onde, literalmente, cada um será julgado segundo as suas obras. Cada um será julgado contra as suas obras, né? Aí, o que nós concluímos com isso? A batalha do Armagedon e a vinda do Senhor devem ser encaradas como literais e não como hipóteses futuras. Esses eventos escatológicos têm o respaldo das escrituras sagradas. Nós já acabamos. Esse mês todo nós estamos falando, esses meses estão falando aí, esse mês literalmente nós começamos, né? Desculpa, nós estamos falando só sobre isso, né? Eles serão o cumprimento do plano de Deus na terra, né? Vale a pena refletir a respeito de Deus, que Deus tem preparado para os fins dos tempos. Nós temos que parar e refletir sobre isso, né? Tanto para a igreja como para o mundo. Nós, como igreja, nós sabemos que nós estamos buscando sempre estar atentos, vigilantes a esses acontecimentos, não deixando que os falsos profetas venham nos enganar, né? Tirar-nos da presença do Senhor, para que quando esse evento acontecer, nós não sejamos pegos de surpresa. Só que o mundo, como diz a palavra, né? Estão o quê? Fazendo no tempo de Noé, casando-se, dando em casamento, festas, e estão desapercebidos, despreocupados, como se nada fosse acontecer, né? Então, assim, isso de fato vai acontecer. Nós estaremos com Cristo neste momento. Estaremos julgando neste momento também, né? Então, assim, uma coisa que eu quero tirar daqui para nós são 5 perguntas para que a gente possa fazer uma síntese dessa vinda em glória de Jesus Cristo, né? Que a primeira é: com quem Jesus voltará depois das bodas do Cordeiro, né? Aí nós respondemos da seguinte forma: nas bodas do Cordeiro, Jesus voltará com os santos, aqueles que se separaram, né? Como prometeu aos seus discípulos, lá em João capítulo 14. Que ele falou o quê? Eu irei, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Porque ele falou que viria nos buscar para que onde ele estiver, nós estaremos com ele. Então, isso é a promessa. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Né? Isso é a promessa de Deus. Quando ele voltar, onde ele estiver, nós estaremos com ele. Tá bom? E a segunda pergunta é: qual será a recompensa dos ímpios? Não é difícil de responder, né? O castigo eterno. Não tem opção. Não tem uma segunda opção, né? Enquanto não acontecer, tem sim uma opção, vamos dizer assim, né? Existe uma opção, mas se não tiver, se voltar para Cristo, não vai ter uma segunda opção. Aí fala assim: quanto tempo durará esta batalha do Armagedon? Um dia, nós falamos. Né? Para onde irão os que foram derrotados da batalha do Armagedon? Nós acabamos de ler agora mesmo. Serão lançados no abismo, Jesus lançará, perdão, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Né? Esses sim serão lançados. E o diabo será lançado aonde? Preso aonde? No abismo. Isso aí, depois se você quiser conferir, Apocalipse capítulo 20 e Mateus 24, 25, 41. Tá bom?
Aí a pergunta final para a gente fechar esse estudo de hoje, né? Que é: quem estará no milênio com Cristo? Né? Todos os santos em Jesus Cristo. Todos aqueles que andaram em retidão, todos aqueles que confessaram, todos aqueles que fugiram da aparência do mal, todos aqueles que abandonaram as obras da carne, todos aqueles que na luta contra a carne o espírito deram prevaleceu mais o espírito do que a carne, todos esses vão ser vitoriosos. Por isso que vai dizer que aquele versículo de Romanos que fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Neste caso, aquele versículo se cabe neste caso. Ele se encaixa aqui, porque não haverá condenação para nós, porque estaremos com Ele. Entendeu? Não vai ter. Não vai ter. Quem tentará acusação? Não vai ter. Porque nós estaremos com Cristo, todos aqueles que tiverem preenchido todo o pré-requisito que a palavra diz. Esses sim estarão com Cristo. Esses estarão com Cristo. Então, assim, eu quero encerrar esse estudo de hoje. Confesso que quando Cristo fala assim que quando eles se depararem perante naquele momento para falar assim, aqueles que se levantaram contra Israel, eu assim, quando vocês fizeram contra Israel, vocês fizeram contra mim. Entendeu? Olha só, né? O exemplo de intercessão de Moisés no Velho Testamento para aquela nação. Agora, o próprio Deus falando, olha, vem interceder pelo seu povo mais uma vez, que estava a ponto de ser exterminado, destruído, sua cidade se ruína, e ele promete para nós ali a reconstrução, e todas as nações verão quem é o vosso Deus. Né? Isso também podemos colocar que isso cabe hoje no nosso dia a dia, hoje, na nossa vida, no nosso cotidiano. Quando o inimigo vem nos assolando, pensamos que estamos derrotados, estamos destruídos, né? Que aí eu gosto muito daquela passagem de Isaías que fala que o meu ouvido não está tampado, mas a minha mão não está encolhida, que possa nem muito menos não ouvir e a mão encolhida para que não possa lhe ajudar. A passagem que Jesus, o próprio Jesus ali, quando Pedro afundou naquele lago, ele estendeu a mão e puxou Pedro novamente. Então é isso que Deus faz, é isso que Jesus faz. A palavra do Senhor fala, clame a mim, eu responder-te-ei coisas novas. Ele virá o nosso socorro. Como foi dito hoje, né, na capelania, né, os salmos, ali onde diz que olharei para os montes de onde virá o meu socorro, não, o meu socorro vem do Senhor. O socorro de Israel não virá do seu material bélico, o socorro de Israel não virá da sua estratégia que ele tem de guerra, Israel não virá do seu privilégio, as pessoas dizem que ele é assim, o maior país, assim, um dos maiores países que tem estratégia de guerra, material bélico. Não vai ser isso. O socorro vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. É esse Jesus que vai vir, vai destruir e vai fazer com que Israel se torne uma pedra para todas as nações que se levantaram contra ele. Serão esmagadas, serão julgadas, serão exterminadas. Entendeu? Então aqui eu quero encerrar esse estudo de hoje e agradecer a cada um de vocês, agradecer também a Deus por esse momento, por estar aqui e saber que, como disse o Senhor Jesus, as nossas aflições terão fim neste mundo. Quando Ele voltar, nós estaremos com Ele, nós voltaremos com Ele também, vamos reinar com Ele. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor.
quero orar aqui. E quero pedir vocês, né? Dê o like aí de vocês, o joinha que o pessoal diz, né? Compartilhe esse vídeo. Escreva lá embaixo nos comentários. Sábado que vem nós vamos estar falando aí sobre o milênio, né? Um tempo glorioso para a Terra. Nós vamos estar falando, vamos entrar de fato no milênio. Saímos daquela batalha onde o povo de Deus mais uma vez sai vitorioso, né? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores, né? Aí, literalmente, vai se viver um tempo de paz, né? Então vamos orar. Senhor, te louvamos, te agradecemos, obrigado por esse momento. Digo de glória e poder ao teu nome. Te agradecemos, quero apresentar cada vida, Senhor, cada irmão que entrou, cada irmã que está aí, Senhor, assistindo, nos acompanhando, cada um também que ainda vai assistir, Pai. Nosso intuito aqui não é criar discussões teológicas, mas o nosso intuito aqui é buscar conhecimento, porque a tua palavra diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. E que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria a cada dia. E que não venhamos falar de nada de nós mesmos, porque nós não temos nada a oferecer e nada a falar. Mas tudo através do teu Espírito Santo que revela, tudo do teu Espírito que traz à nossa mente a tua palavra, Senhor. Obrigado. Toma esta noite, toma a nossa igreja, o Ministério da Assembleia de Deus Cristo Vive, toma o pastor Sérgio, a pastora Sabrina, sua família, todos os departamentos da Assembleia de Deus, Ministério Cristo Vive. Abençoa-os, Pai. Abençoa cada um de nós. Toma o culto de amanhã na tua presença, já toma palavras, louvores, tudo que for feito ali, seja para a glória e honra do teu santo nome. Amém? E também já avisar vocês que você que está em casa, que pode participar do culto, venha para o culto, tá? Nós estamos tomando todos os cuidados com máscara, verificação de temperatura, o tapete de higienizar os pés, tá? Família, sempre todo mundo junto. E quem não é da família, estamos respeitando o distanciamento. Não fique em casa, porque você participar do culto não é a mesma coisa em casa do que estar na igreja, tá? Nós somos um corpo e o corpo tem que estar junto, tá bom? Você que é do grupo de risco, continue aí acompanhando os cultos online na quarta-feira e no domingo, tá bom? Qualquer coisa, qualquer mensagem que quiser mandar, pode deixar aqui nos comentários que a gente entra em contato, tá bom? Um abraço, a paz do Senhor para todos e